Mateus, capítulo 27, 62 em diante. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos direcionar para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Manhã de Páscoa, manhã de ressurreição. Manhã onde nós celebramos a passagem da morte para a vida. A passagem, Senhor a Deus, que nos dá vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém? No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes, os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento. Respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: e ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Hoje nós celebramos a Páscoa, como nós falamos semana passada. Não é chocolate, não é coelhinho, se bem que as crianças gostam muito de coelhinho e nós gostamos do chocolate. Você não sei que você come o chocolate da criança e você dá o coelhinho e você come o chocolate dela, né? E a Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa passagem. É a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Celebram a Páscoa, matam um cordeiro, coloca o sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte passa. Então é a passagem, né, da morte sobre a casa, trazendo vida aos filhos primogênitos do hebreu. E a partir daí então se celebra uma Páscoa. Toda vez Deus falava: celebre uma Páscoa, vamos atravessar o Jordão, celebre uma Páscoa. Lá adiante, celebre uma Páscoa. E para nós, do cristianismo, nós cristãos, simboliza a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Oferece esperança de vida eterna para aqueles que creem. Marca um período de mudanças e novos começos. Então a Páscoa, para eles, significava para lembrar do espírito da morte passando sobre as casas. Depois vem Jesus, celebra a sua última Páscoa com os discípulos, e aí ele se entrega na cruz do Calvário, e essa é a nossa Páscoa. A partir de então, essa é a nossa Páscoa. Para nós cristãos, essa é a nossa Páscoa. Onde Jesus se entrega,
é levado como um cordeiro ao matadouro, em silêncio ele vai ser crucificado. E aí nós falamos das 7 frases dele na semana passada. Se você não viu, assista o vídeo no YouTube. Tá chique o negócio aqui. E passa o sábado e no domingo de manhã ele ressuscitou. Então a Páscoa cristã, né, se inspirou na comemoração da Páscoa judaica. Porque aconteceu na mesma época quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado no dia da Páscoa. Por isso então nós assimilamos a Páscoa com a morte e ressurreição de Jesus. Até aqui ok? E nós comemoramos então não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Esse é o ponto principal do Evangelho. Depois da morte, a ressurreição de Cristo. É a ressurreição, é a vida. Tá? É o dia que nós comemoramos, então, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Na sexta-feira, a crucificação, tema que nós já falamos no domingo passado, onde Jesus se entrega e leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Passa-se o sábado, ao terceiro dia pela manhã, então ele vai ressuscitar. Jesus ressuscita, e esse evento não apenas transformou a história da humanidade, mas também renova diariamente a nossa fé. Todos os dias da nossa vida nós temos que relembrar que Jesus ressuscitou por nós. Amém? E essa é a nossa visão de morte e vida eterna. Eu e você passamos pela morte, a não ser que Jesus nos leve no arrebatamento, mas nós passamos por esse dia da morte. Mas nós temos a certeza de que é uma passagem. Morte nada mais é. Na morte é para Deus separação. Separação, diga separação. Nós estávamos mortos, depois do pecado de Adão, nós estávamos mortos, por quê? Porque estávamos separados de Deus. Aqui foi representado a morte do rapazinho aqui, né? Simplesmente quando nós separamos de Deus, é morte. Então quando nós morremos, eu não sei porque eu estou falando isso, é a separação do corpo, o espírito vai para Deus, a alma vai para onde você escolheu aqui na terra. Céu e inferno, só tem 2 lugares. Não tem purgatório, não tem nada disso. Nós falamos semana passada, não existe isso. Não existe fila de espera, existe um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Até a castração, até as emergências que ela precisa, então foi isso que convenceu. O sangue de Jesus tem poder. Ela falou para mim parar com a pregação. Já acabou a hora. Não está na hora não, filha. Espera mais um pouco. Onde eu estava mesmo? Já achei que estava me chamando já. Ai, Jesus, corta essa aí. Hã? Mas o mais engraçado não. O mais interessante de tudo isso é que entre a sexta e o domingo tem um sábado. É um sábado, é o sábado que todo mundo chama o sábado do silêncio. Nossa, está quente aqui hoje, hein? O sábado aonde é o sábado do silêncio, onde os líderes religiosos eles começam a pensar. Peraí, mas Jesus de Arimateia pegou o corpo, levou para o sepulcro, as mulheres foram lá, lavaram, passaram perfume, envolveram ele nos lençóis, colocaram um pano no rosto dele, tudo de linho fino, colocaram ele no sepulcro. Aí eles começam a pensar, mas espera aí, se Jesus, eles lembraram que ele disse que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Se os discípulos vierem, roubarem o corpo dele no sábado, todo mundo vai falar que ele ressuscitou. Aí sabe o que eles vão pensar num sábado? Vamos então colocar a pedra, e a pedra, vamos colocar uma pedra bem grande no sepulcro, vamos amarrar com umas cordas, vamos lacrar, eles vão passar uma cera em volta à pedra, tipo argamassa. É argamassa? Para a pedra não sair de jeito nenhum, para ninguém vir roubar o corpo de Jesus. Jesus que foi tão julgado quando ele fazia milagres aos sábados, quando ele curava aos sábados, os mesmos religiosos que o apontavam no sábado,
vão querer fazer alguma coisa no sábado que é fechar o sepulcro de Jesus. Ah, quer dizer então que Jesus não pode fazer milagre, não pode curar ninguém no sábado. Agora, para vocês falarem que alguém vai vir roubar o corpo, então é melhor a gente fechar o sepulcro, colocar uma pedra, lacrar, pode. Quando chega na vez deles, pode. Na vez de Jesus curar, toda vez ele ia na sinagoga num sábado e falava assim, mas hoje é sábado. Mas no mesmo sábado, os mesmos líderes que apontaram para Jesus, dizendo que ele não podia fazer, agora tramam para fazer alguma coisa para prenderem o corpo de Jesus. Tentaram prender o corpo de Jesus. Porque chega no domingo de manhã, hoje é domingo de manhã. Vocês vão cantar depois? Não vai, né? No domingo de manhã, diga domingo de manhã. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é hoje, sim ou não? Amanhã é o segundo, amanhã é segunda. Algumas mulheres, Salomé, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, vão ao caminho do sepulcro. Elas, antes do sábado, na sexta-feira à noite, elas já começam a preparar as especiarias. Elas vão no mercado, vão na Conde de Sarzedas, compram lá os perfumes, compram lá o óleo da unção, para passar em Jesus, ok? E aí então elas começam a caminhar. Essas discípulas são dedicadas. Porque há dois fatores para elas aqui, de dificuldade para elas. Há uma pedra ali. Elas são mulheres. Tem uma pedra para elas tirarem, para elas chegar até o corpo de Jesus. Tem uma pedra e elas vão de manhã, antes do nascer do sol. Noite, madrugada, está escuro. E não é igual hoje, que tem luz na rua assim, não. Era escuridão total, breu total. E há uma pedra para ser removida. Sem sol, sem estrela, dia de escuridão. E uma pedra. Tanto a escuridão quanto a pedra na Bíblia nos aponta para dificuldades. Há uma pedra, há uma dificuldade. Tanto para Lázaro tinha uma pedra no sepulcro, quanto de Jesus também uma pedra no sepulcro. Então há uma pedra para aquelas mulheres retirar aquela pedra. E são mulheres, 3 mulheres. Nada contra, né? Sei que vocês são fortes emocionalmente. Eu sei que tem umas mulheres aí que arrebenta, né, meu? Mas elas estão indo lá, perfume, indo lá. E aí no meio elas estão indo. Tem uma pedra lá, sim ou não? Tem uma noite, uma escuridão a ser atravessada, sim ou não? Gente, que vocês andam de madrugada, parabéns, porque olha, às vezes dá dá um medo. Não? Elas estão andando de madrugada, rumo ao sepulcro. Os baldes lá, com os incensos, com os perfumes, estão indo para o sepulcro, sim ou não? A pedra estava lá? Aí elas, quem poderá remover a pedra para nós? Elas caem em si, no meio do caminho. Marcos 16:3, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quem poderá nos ajudar? A pedra lá. Elas vão para ungir o corpo e no caminho estão conversando. E quem poderá remover a pedra? A pedra não era pequena, a pedra era pesada. E isso mexe muito comigo. Mesmo não sabendo quem iria remover a pedra, elas continuam o caminhar delas. Elas vão ungir e não remover a pedra. E essa é uma lição para nós nesta manhã. Que nós muitas vezes paramos antes de chegar no lugar onde nós temos que chegar. Porque não sabemos quem vai remover a pedra. Porque não sabemos quem vai estar lá. Vai na festa do fulano? Quem vai estar lá? O fulano que te convidou. Vai no culto hoje? Quem vai no culto hoje? Ah, é o Japa que vai pregar hoje? Ah, não vou não. Para pensar que tem muitas vezes que a gente para no meio do caminho, porque a gente não sabe quem vai estar lá. Quem poderá remover a pedra? Vamos continuar caminhando.
E a gente para no meio do caminho por situações que não cabe a nós resolver. Eu falo com você hoje que parou no caminho porque ninguém se propôs a te ajudar lá na frente. Ah, eu nem vou, ninguém vai me ajudar. Não vou não. Ah, não vou. Vou sozinha? Ah, não vou. Você tem um lugar para você chegar. Deus mandou você ir. Não vou hoje não. Você vai na igreja comigo? Não vou. Eu também não vou. Graças a Deus teve gente que deixou gente em casa e falou, eu não vou deixar você, eu vou para a igreja hoje. Eu estou falando com gente que hoje chegou até aqui, porque alguém não se propôs a vir com você, mas você está aqui. Você parece com essas mulheres aqui. Eu vou independente de quem vai estar lá. Eu vou independente de quem vai me ajudar ou não. A pedra está lá, alguém vai tirar a pedra. Essa é a minha crença, alguém vai tirar essa pedra. Eu não vim para tirar pedra, eu vim para ungir o corpo. Quem vai tirar a pedra? Não sei, só sei que nós não vamos parar no meio do caminho. Tem gente que para no meio do caminho porque não sabe quem está lá do outro lado que é para te ajudar. Ah, eu não vou. Fazer faculdade? Só eu? Não vou. Fazer curso de teologia sozinho? Não vou. Se a igreja inteira não for comigo, não vou. Hoje, graças a Deus, você está aqui hoje, nessa manhã. Já teve culto de Páscoa? Hã? Pedro, João e Tiago. Tem gente que para no meio do caminho, porque ninguém te notou. Já viu gente que para no caminho porque ninguém notou ela? Ninguém aplaudiu você, ninguém bateu nas suas costas, então eu paro no meio do caminho. Eu não vou continuar. Tem gente que parou porque havia uma pedra, uma dificuldade lá na frente. Então eu prefiro parar até que alguém tire a pedra. Enquanto ninguém tira a pedra, continue caminhando. Porque quem vai tirar a pedra, aqui nesse caso aqui, é Deus. Para Lázaro, tirai a pedra. Aqui no caso de Jesus, um terremoto. Porque um anjo desceu naquele lugar, veio um terremoto que removeu a pedra. Deus pode fazer extraordinário só para tirar a pedra do seu caminho. Eu não sei que pedra que está no seu caminho e você está esperando alguém tirar. Fala, Deus, remove a minha pedra. Tem pedra, irmãos, que alguém tira, mas tem pedra que às vezes ninguém tira. Deus tira. Ele manda um anjo se for preciso. Deus é especialista em tirar pedra. Diga para alguém, Deus é especialista em tirar pedra. Agora você franze a testa e fala assim, não vai parar no meio do caminho. Tem gente que está aqui, mas já é maio, pastor. Ah, maio não, abril, né? Ai, pastor, já é quase maio, vou esperar 2026. Vou esperar a eleição do ano que vem. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus sempre, ou Ele manda alguém tirar, e se ninguém tirar, Ele manda um anjo para tirar as pedras. Estou falando com gente aqui que está vendo uma baita de uma pedra no meio do caminho e não sabe quem vai tirar essa pedra, esse problema aí. Deixa com Deus. Como minha esposa disse aqui hoje pela manhã, minha mãe está internada e ela perguntou para o médico quando que ela vai ter alta. Ele falou assim, só depende dele. E as notícias hoje pela manhã não foram das melhores. Ele disse para mim que é grave, que agora tem uma pneumonia para ela enfrentar. Pneumonia? Então a pneumonia para ela enfrentar. E se não bastasse a pneumonia, não acham mais veias no braço dela, vão ter que fazer uma... Isso aí, menino. Quem mais respondeu aí? Vocês são demais, gente, ó. Hã? É isso aí. E é invasivo, né? É só Deus que pode remover essa pedra da minha mãe. Quer outra coisa mais difícil ainda? Além de ter que remover a pedra, Marcos vai dizer que é antes do nascer do sol, na escuridão,
Elas estão caminhando na escuridão. Diga escuridão. A pedra é removida no tempo escuro. No momento mais escuro da sua vida, Deus pode remover a pedra. Eu estou pregando para gente que hoje está vivendo um dias como eu, de escuridão. E o que é de escuridão? Sem ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Você não sabe como é que você vai ser daqui para frente. Você está passando uns dias difíceis, escuridão, que você precisa atravessar, que você precisa chegar até lá, e há uma pedra no meio do caminho. E ao chegarem, encontram a pedra removida. Lucas capítulo 24, 4 diz: de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Apavoradas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Continuando, ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Promessa de Deus sempre se cumpre. E esse momento extraordinário mostra que a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde deter Jesus. O túmulo vazio é o testemunho físico da vitória de Deus sobre o pecado. Eu fico parado pensando assim, os camaradas foram lá no sábado, desesperados, colocaram uma baita de uma pedra, colocaram ali a cera, colocaram corda para amarrar aquela pedra, colocam soldados para ficar lá diante deles assim, ó. Aí eu vejo a Eixe lá cantando: um terremoto vai acontecer aqui. Aí ó, vem um terremoto. Jesus quando morre houve um terremoto. O véu se rasgou do alto a baixo. E agora de novo vem um terremoto para rolar a pedra. Deixa eu falar outra coisa para você aqui nessa manhã. Tem terremoto que vem na sua vida para abrir um novo caminho para você. Dia escuro, pedra, terremoto. Se fosse eu e você, o sangue de Jesus tem poder. Não. Foi tudo isso para abrir o sepulcro de Jesus. Tem coisa que acontece na nossa vida e a gente fica desesperado, sim ou não? Já pegou terremoto alguma vez na sua vida? Quem já sentiu terremoto aqui? Já sentiu terremoto, Marquinhos? Já? A minha oração é que você nunca venha sentir um terremoto de verdade, irmão. Tudo treme, tudo chacoalha, você fica com aquela sensação de misericórdia. Aí os especialistas falam que você tem que correr embaixo da mesa e ficar embaixo do muro. Você vai pensar nisso, não? Um gente crente vai falar o quê? O sangue de Jesus tem poder. Aí vai lá e pega as crianças, pega... Terremoto veio naquele lugar. Eu acho que era da escala lá, 6 pontos alguma coisa, hein? E quando aquele terremoto vem, a pedra ela é removida. E voltando a falar dessas mulheres aqui, elas estavam na hora do sepultamento. José de Arimateia pede o corpo a Pilatos, Pilatos libera o corpo, as mulheres vão ungir o corpo de Jesus, passar os panos em volta, vão para casa para preparar para o domingo, porque no sábado não pode fazer nada. Então elas vão no sábado, preparam o corpo, na sexta-feira preparam o corpo, descansam no sábado, para ir no domingo pela manhã, ungir o corpo de Jesus. O que mais eu aprendo com isso? Elas estavam no começo, sim ou não? Agora elas vão terminar algo que elas começaram, ok? Só que de começar algo para terminar algo, tem escuridão, tem a pedra, tem um terremoto.
Tem pedra, tem escuridão, para chegar até o sepulcro. Mas elas começaram de um ponto de partida, elas vão até o final. Outra coisa que eu admiro nessas mulheres é que aquilo que elas começaram, elas vão terminar. Sabe aquela academia que você começou? Você pagou um ano, está pagando lá. Todo mês está debitando o seu cartão de crédito, mas você não voltou? E aquela dieta lá, irmão? Nunca mais vou comer arroz. Arroz? Nem gosto de arroz. Refrigerante? Nem zero. Aquele curso lá que você começou. E o livro? De 15 capítulos, você leu 3. Já foi para o final, né? Para ver o que aconteceu no final. Diga para alguém, aquilo que você começou. Termina. As mulheres participaram do primeiro e foram terminar, concluindo. E essas mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Essas mulheres são as primeiras a anunciar a vitória sobre a morte. É excluída pelos homens. São privilegiadas por Jesus. Elas são excluídas pelos homens. Mas foi as primeiras a verem Jesus ressurreto. Porque aqueles que começam e terminam sempre tem uma boa recompensa para eles. Aí eles estão lá no outro evangelho, no de Marcos. Marcos 16, 6 e 7, diz assim, ó. Elas estão lá no sepulcro, tem um anjão lá. O anjo está lá. Aí o anjo fala assim, não tenham medo. Disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde vocês o haviam posto. Vejam o lugar onde vocês o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Antes Pedro está com Jesus no Getsemane. Depois Pedro corta a orelha do soldado, sai fora da briga. E agora ele está vendo Jesus de longe ali. Jesus está lá, tal. E o galo canta e ele está negando Jesus. Ele blasfema, ele mente, ele nega. Pedro está como? Pedro está caído, irmão. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Eu vou morrer no seu lugar. Não. Eu vou. Me chama aqui que eu vou andar sobre as águas. Não. Eu sou Pedro. Já viu Pedro assim? Agora ele vê Jesus e vai negar ele. E aí eles estão levando Jesus. Jesus dá uma olhada assim para Pedro e não fala nada, só olha para Pedro de longe. Isso acho que acaba com Pedro, sim ou não? Olha aqui o personagem aqui. Você nega Jesus, você deixa ele de lado, você vai olhar como para ele agora. E esse Pedro que mostrava tão forte, tão determinado, que batia no peito dizendo que ia até o fim, e agora ele nega, blasfema. O Pedro, Petros, pequenos fragmentos de pedras, isso quer dizer Pedro, Petros, pequenos fragmentos de pedra, agora ele está no pó, ele é o pó agora, é o pó. Pedro é uma mentira. Pedro é uma contradição. Ele diz ser o melhor, mas ele é o pior. Ele diz ser o primeiro, mas ele é o último. Ele diz que ele vai até o fim, mas ele não vai até o fim. E quantos de nós, irmãos, um dia no meio da caminhada com Cristo, fracassamos? Que mesmo que a gente seja crente sincero, verdadeiros, confiando, mas muitas vezes confiando em si mesmo, caíram.
Quantos de nós estão manchados pela dor? De ter tropeçado, de ter errado, de ter falhado, de ter colocado Jesus na cruz de novo, como foi dito aqui hoje pela manhã, na peça. Envergonhando o nome de Cristo. Arruinados pelas circunstâncias da vida. Pedro, ele não se considera mais discípulo de Jesus. Ele negou a Jesus e agora ele está negando a si mesmo. Ele negou a fé. Ele negou o discipulado que ele aprendeu 3 anos e meio. Mas vou te falar algo aqui nessa manhã. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus nunca desistiu de Pedro. E hoje Jesus está aqui também para levantar alguém que está caído. Jesus veio levantar alguém que está no pó hoje, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para te pôr de pé de novo, porque hoje é uma possibilidade para um recomeço. Ressurreição de Jesus é uma oportunidade para levantar o caído. Ei, vai lá, chama os discípulos e a Pedro. Não deixa Pedro de fora não, chama ele também. Chama Pedro. Talvez hoje você entrou aqui pela manhã com o coração apertado. Talvez você tenha olhado para você e disse: eu não tenho mais jeito. Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida. Jesus está hoje aqui para levantar você, porque essa é a marca da ressurreição de Jesus. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está aqui nessa manhã para te colocar de pé. E essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem da ressurreição. Esperança, vida. Aí Maria Madalena, ela sai correndo. O que é mais interessante é que cada um dos 4 evangelhos eles contam de um jeito diferente. E a gente vai misturando, vai colocando cada um. E a gente nota que nenhum dos... O de João 20... João 20. Maria Madalena sai correndo dali. Vai até onde estão os discípulos, anuncia a eles. E aí vai lá vai encontrar Pedro e João. E eles vão correndo para o sepulcro. Sabe quem chega primeiro? Vou perguntar não. João chega primeiro. João chega primeiro. Diga João. O texto diz que João chegou primeiro. Escorreram. João chegou primeiro. Sabe por que João chega primeiro? Eu penso nisso, né? Sabe por que ele chega primeiro? Eu escutei alguém falar, mas ficou com medo agora. Por quê? Mais jovem. Pensa eu correndo com o Vinícius aqui. Lógico que ele vai chegar primeiro. Olha o porte do menino. Cara de atleta, jeito de atleta, maratonista. Quem vai chegar primeiro? Vamos daqui até a Vila Tolstói, aqui é mais perto. Quem vai chegar primeiro? Pedro era o mais novo, João era o mais novo. Tanto é que João ele vai morrer de velhice. Os outros são todos martirizados, mas ele vai morrer de velhice. João chega primeiro. João mais novo. Todos os mais novos chegam primeiro, sim ou não? São tão empolgantes, eles são tão rápidos. João vai chegar primeiro, vai dar uma olhada e não entra. Pedro e entra. João chega primeiro, observa, mas não entra. Pedro chega depois, observa e entra. Corrida da vida. Tem gente que começa junto com a gente, chega primeiro que a gente, mas o fato de chegar primeiro não quer dizer que ele vai entrar primeiro que você. Quer que eu repita? Tem gente que começa junto com a gente, chega primeiro que a gente, mas não é o fato de ele chegar primeiro que nós, quer dizer que ele vai entrar primeiro. Porque nem todos que chegam primeiro que você vai usufruir daquilo que é seu. Tem gente que começa primeiro que começa junto com você,
mas vai mais rápido que você. Mas quem está debaixo de uma palavra é você, não é você que vai entrar naquele lugar. A corrida é a mesma para todo mundo. Olha lá, pastor. Olha lá, o fulano chegou na igreja agora. Já está fazendo um monte de coisa. Eu cheguei por último. Ele está fazendo já. Mas tem coisa, irmãos, que ele pode até estar fazendo primeiro, está chegando primeiro. Mas tem lugares que é só você que vai entrar. Porque a porta que é sua, ninguém passa por ela. É você que vai entrar. Eu estou encorajando alguém aqui, que por esses dias desanimou, porque alguém fez algo e chegou primeiro que você. Mas eu fiz tanto, esforcei tanto para chegar lá. E ela chegou primeiro. Chegar primeiro não é conclusivo ainda. Conclusão é quando você entra e ela não entra. Pedro entrou, viu os mesmos detalhes, refletiu sobre o que havia acontecido, e ele entra. Primeiro choque. Os lençóis caídos, a faixa arrumadinha ali. Ele olha, mas ele entra. Lázaro, quando ele ressuscita, as pessoas têm que tirar, lembra de Lázaro? Removam a pedra. Lázaro! E chega. Aí eles falam o que para o povo lá? Desatai-os. As pessoas têm que remover as faixas. Mas com Jesus, eles entram no sepulcro. Tem uma faixa arrumadinha ali, mas os lençóis que envolvem o corpo estão todos no chão. Aí eu chego a uma conclusão que Jesus, ele sai sozinho daquelas faixas. Como diz, ele transpassa aquela faixa. Ele atravessou aqueles panos lá. Poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A vida em vocês. A vida em vocês. Ele não apenas ressuscitou, mas hoje ele também vive em nós, concedendo-nos vida e vitória no nome de Jesus. Já estou encerrando já. E a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança. Diga para alguém: esperança. Mesmo em tempos de desespero, dias difíceis, Jesus venceu o maior de todos os desafios, a morte. 1 Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de coragem para nós compartilharmos. Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens. Assim como aquelas mulheres saíram para anunciar a ressurreição de Jesus, eu e você temos essa obrigação de anunciar a ressurreição de Jesus. Também é uma mensagem de transformação. O encontro com a ressurreição nos convida a deixar o passado para trás e abraçar a novidade de vida em Cristo Jesus. E agora eu vou começar a pregar para você. Eu falei que está acabando, pastor? A introdução. Agora eu vou pregar. Como assim, pastor? Deixar o passado para trás. Vou te dar uma prova clara disso aqui tudo. Mateus 16:9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado
Para quem que ele apareceu primeiro? Para Pedro? Para João? Para Tiago? Para Judas? Não os Iscariotes. O Zelote. Para quem que apareceu primeiro? Não foi para Filipe? Não foi? Foi para quem? Quem era Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? Uma ex-endemoniada. Uma mulher com um passado, ao qual Jesus expulsou os demônios dela. E ela começa a seguir e servir Jesus, sim ou não? Para quem que ela aparece primeiro? Para quem ela aparece primeiro? Para Maria Madalena? Não foi para André? Pedro, apareceu aquele que nós procurávamos, sim ou não? Mas ele não fala, vai buscar os discípulos e a Pedro. Ele não amava tanto Pedro, mas ele aparece para quem? Quem é você? Quem é você? Para ficar sempre lembrando do seu passado. Se nem Jesus se lembra mais, porque o primeiro, para quem primeiro aparece, foi para Maria Madalena, uma mulher tão julgada, tão condenada pelos outros, foi a primeira a ver Jesus ressurreto, um privilégio daquela que teve um passado, que Jesus decidiu apagar para sempre. Então eu vim pregar para você aqui nesta manhã, que todos os dias se acorda falando o meu passado, o meu passado, o meu passado, o meu passado. A ressurreição de Jesus, ele vem para limpar todo o nosso passado. Talvez você viveu a vida inteira numa morte, uma separação de Deus, mas hoje você tem comunhão com Deus, e o teu passado não pode ser prioridade mais na sua vida. O que prevalece na sua vida é o poder da ressurreição de Jesus, que te levanta nesta manhã. Oh, tem gente que não ceia por causa do passado. Já se batizou, já se converteu, já se batizou, já renunciou, já deixou tudo de lado. Sabe por que não ceia? Meu passado, pastor. Por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos condenados como o mundo nos condena. Mas Jesus, ele se justificou por sua causa. Ele fez uma substituição. Tudo aquilo que era passado, pecado, tudo aquilo que era coisas erradas, Jesus se fez justiça por nós. Por isso eu e você hoje somos justos. Diga para alguém assim: seu passado, é passado. Ei, Jesus prova aqui, na ressurreição dele, através da vida de Maria Madalena, uma das 3 mulheres que estavam indo à noite, com dificuldade da noite, com dificuldade da pedra, sem saber quem estava do outro lado. A mesma Maria Madalena agora é a primeira a ver Jesus. Isso me mostra que Jesus valorizou aquelas 3 mulheres que foram lavar o seu corpo. Aqui me prova que Jesus, apesar de tudo que Maria Madalena tinha feito, ele não se importou mais com isso. Madá, dá um abraço em Jesus. A ressurreição de Cristo é testemunhada pelo sepulcro vazio, proclamada pelos anjos, e essa é a base da nossa fé. Se coloque de pé no seu lugar. Primeira Coríntios capítulo 15, 55 e 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem vitória para você. Tem vitória para você.
A morte não pôde detê-lo. Aquilo que era para muitos o fim, é só o começo. Ele vive para todo sempre. E hoje nós celebramos a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Aquilo que era para ser morte, hoje se torna vida. Eu não sei o que você tem passado por esses dias, que talvez é uma escuridão total na sua vida. Se o que você vê na sua frente é só escuridão, não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma saída. Talvez aqui na sua cabeça há uma pedra para ser removida. Eu não tenho força, eu não consigo, não tem ninguém para remover essa pedra. Mas Jesus, ele removeu a pedra com um terremoto. Tem coisas que estão sendo agitadas demais na sua vida. Ai, como tem coisa que agita a nossa vida, sim ou não, irmão? A minha vida faz 15 dias, 18 dias, que é uma virança. E outra, no mesmo período do ano passado, eu perdi meu pai. Nós passamos 21 dias entre hospital e casa, e culto, hospital e culto. E agora parece que é a mesma história. É hospital, é culto. Parece que é uma noite escura. Parece que é uma pedra. Quem vai remover essa pedra? São dias difíceis para mim. Mas mesmo através de dias difíceis, eu ainda acredito na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na verdade do Evangelho, que Ele pode remover essa pedra, que Ele pode trazer a ressurreição para minha mãe, que Ele pode curar ela, que Ele pode levar vida para ela, Ele pode soprar naquele pulmão, Ele pode curá-la, ou que Ele possa dar uma vida eterna para ela. Essa é a vida. Mas enquanto nós temos fôlego, enquanto nós respiramos, há esperança. Vim pregar para você hoje que está sem esperança nenhuma, onde parece que é tudo escuridão e pedra. Eu estou até caminhando, eu estou indo em direção ao sepulcro, estou indo em direção a algum lugar, só não sei quem vai me ajudar, só não sei o que vai acontecer. Dias de incertezas. Queria te convidar a você vir aqui à frente. Você que está atravessando dias difíceis. Talvez uma porta que se fechou. É um relacionamento que acabou. É uma enfermidade que tem te assolado. É um medo que tem tomado conta de você. Você não sabe mais do seu futuro, do futuro da sua família. Mas nós sabemos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui nesta manhã e tem poder para transformar a sua história. Talvez você é a Maria Madalena, está se condenando. Talvez você é a Maria Madalena, que acha que, quem sou eu para Jesus aparecer para mim? Você é uma daquelas que não desistiu dele, que estava desde o começo até o fim. O Pedro pode ter até negado, o Pedro pode até ter se escondido, mas a Maria Madalena estava aos pés da cruz. Ela estava no sepulcro. Sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que saiu da sua casa, medos e temores. Quero orar por você que está se condenando tanto. Não sabe mais o que fazer. Vem aqui, eu vou orar por você.